Fala pessoal, boa noite. Terça-feira, né? Nosso primeiro encontro da semana aí. Já é tradição, ainda mais agora com 2 encontros semanais. Sejam bem-vindos a Um Papo a Mais. Essa noite aí nós vamos ter uma conversa bem bacana, bem estimulante. Mas antes de mais nada, aqueles recadinhos que já são de praxe aí no nosso encontro, né? Então, pessoal, é o seguinte, tenho que agradecer ao pessoal da Ponto BR Comunicação, né, que tem toda a estrutura que faz tudo isso aqui acontecer. Se você quer fazer a produção do seu evento social, casamento, aniversário de 15 anos, bodas, todos os eventos em geral, tudo que você quiser registrar, o pessoal da Ponto BR está aqui disponível para vocês. Se você precisar fazer imagens com drone, também eles possuem o drone totalmente homologado, totalmente dentro da lei. Operador também credenciado pela ANAC, pelo DCEA. Então, assim, é uma equipe 100% profissional que está aí à disposição de vocês. O telefone e o contato vai estar aqui na descrição, é só vocês pegarem lá e entrar em contato com eles. E além da Ponto BR Comunicação, nós temos como parceiro também o espaço Essência da Mulher, da esteticista Geisiana Goldner, onde você, mulher e homem também, né, que gosta aí de dar aquele trato no visual, tá sempre bem, se olhando bem no espelho, você vai encontrar na esteticista Geisiana Goldner a profissional ideal para você cuidar de você, né? Dar aquele trato. Se você quiser, homem, quiser dar aquele dia de beleza para sua rainha, para deixar ela relaxada, linda, tranquila, para aquela noite especial, o espaço Essência da Mulher é o local onde você vai encontrar tudo o que a sua mulher precisa para aquele mimo especial. Também nós temos como parceiro a Tech Shop do meu grande amigo Adailton Gonçalves Vieira, né? Lá você vai encontrar simplesmente tudo que você precisa para o seu escritório, para o seu negócio, seja ele qual for. Material escolar, nós estamos aí na iminência da volta às aulas. Lá você também vai encontrar o material escolar com aquele preço diferenciado, né? E fora o atendimento do Adailton, que é 5 estrelas. E para quem gosta, né, nós, apesar de falar de volta às aulas, nós temos aí, ainda estamos no período de férias, quem gosta de pegar a estrada e estiver trafegando por Carandaí, seja no sentido Belo Horizonte ou sentido Rio de Janeiro, a parada obrigatória é o Estação Carandaí. Lá você vai encontrar o pão de queijo saindo do forno, o café sempre fresquinho, se precisar fazer aquele pit stop para descarregar as energias, né? E recarregar depois, lá também você vai sempre encontrar tudo de primeira. E aos domingos, aos sábados, e todos os dias, aliás, você vai ter o almoço, aquele almoço delicioso que você vai querer ficar lá mais um tempinho só para poder curtir. E um outro grande parceiro que nós temos é a Jomap, né? A Jomap lá da família do João Bosco, da Priscila, do Almar, dos meninos lá. É uma empresa especializada na pecuária leiteira, né? Então você que já é produtor leiteiro da região, com certeza já tem a Jomap como seu parceiro, porque eles são experts no assunto, já são muitos e muitos, são mais de 50 anos, eu acho, de experiência no ramo. E lá você, além de encontrar todos os implementos para pecuária leiteira, você encontra o grande diferencial que é a assistência técnica 24 horas por dia, 7 dias por semana, com profissionais que vão realmente resolver o seu problema. Lá não tem enrolação, não. E também um grande parceiro que nós temos é o restaurante Gastrobequê, que fica ali próximo à Basílica de São José. Se você procura
a comida caseira fora de casa é lá, né? E quem garante isso é a Bel, o Alexandre, o Jean, o Gustavo, a Cíntia, toda a equipe lá do Gastro, que são nota 10. Eu só almoço lá. Eu costumo falar que é minha casa fora de casa, né, na hora do almoço. Então, assim, se vocês procuram um almoço nota 10, é o Gastro BQ. E agora, sem mais delongas, a gente vai passar para o nosso grande convidado da noite. O nosso convidado já é um conhecido de muitos e muitos anos aqui, principalmente dos tempos lá da boa e velha Unipac, lá no Campus Magnus, né? Ele que é publicitário de formação, jornalista também de formação. E hoje atua, né, como hipnoterapeuta, terapeuta programação neurolinguística. Com programação neurolinguística e também palestras, né? Então é um cara que vai ser um papo sensacional. E além também, gente, nós vamos falar isso, vou guardar isso para falar durante a nossa conversa aqui. Senhoras e senhores, sem mais delongas, recebam o meu convidado para um papo a mais. Senhoras e senhores, Marcelo Miranda. Marcelo, seja bem-vindo. Oi, Silvio. Boa noite para você. Muito obrigado pela recepção. Boa noite a todos vocês que acompanham esse Um Papo a Mais. Hoje nós teremos a oportunidade de falarmos bastante de desenvolvimento humano, inteligência emocional, programação neurolinguística, coaching, hipnose e todos os conteúdos dessas áreas. É importante destacar também que eu estou transmitindo ao vivo aqui com uma live com o pessoal que me acompanha no Instagram, cerca de 15 mil seguidores. Um abraço para o Gilberto Vieira, um grande amigo meu de Ouro Branco, o programa da Tatá, Juliana Bianchetti, uma galera já passou aqui. Ô Tatá, assiste no meu programa, assiste no meu canal aí, Tatá, dá moral, Tatá. Assiste no Papo a Mais, aqui é só o extra. Mas enfim, então estamos aqui hoje para poder falar muito desses temas e ter essa conversa aberta, leve, para poder trazer ainda mais conteúdo para vocês que estão acompanhando um Papo a Mais. Marcelo, é o seguinte, vamos lá. É o seguinte, a gente, né, como eu falei aqui na nossa abertura, eu falei que você começou, a gente se conheceu lá na Unipac, você cursava comunicação social, né, habilitação em publicidade. Você é da primeira turma? Eu sou da segunda turma. Segunda turma. Você é da turma do Márcio Bruno? A turma do Márcio Bruno, que é o nosso Ricardo Amado, né? Agora Johnny Biloli. Johnny Biloli. O Márcio Bruno, aquela galera toda, né? Eles eram da primeira turma, minha turma foi a segunda turma. Eu entrei na segunda turma, que foi a turma do Bruno Lessa, que inclusive é referência hoje internacional do mercado imobiliário, da turma do Sullivan, da turma do Tarcísio, do André... aquele grandão, né? O Tarcísio, aquele altão. Isso, assim. Do André, dessa galera. Eu tranquei a faculdade, fiz até o 6º período. Eu tranquei a faculdade no 6º período, terminei o 5º período, tranquei a faculdade porque eu havia passado no concurso público do Corpo de Bombeiros, isso em 2002. E aí eu fui fazer o curso do Corpo de Bombeiros em julho de 2002. E aí eu fiz o curso durante um ano, voltei no ano seguinte, aí eu já formei na turma, na quarta turma, que foi a turma do... Isso. Perto de você que vai ficar melhor. E eu formei na quarta turma, que foi a turma do Tiago Faria, que inclusive foi meu amigo, sócio, irmão, por muito tempo. Então, eu tive uma jornada grande, talvez o meu curso demorou um pouco mais por conta desse período, né? Mas aí a minha formatura mesmo, eu formei com a quarta turma, e a quarta turma é a turma do Júnior Milagres, por exemplo, do Banco do Brasil, que também milita na área da comunicação, mestre de cerimônias. Nossa turma que eu formei, uma turma, tem muita gente de Lafayette, muita gente de Ouro Branco, Congonhas, Carandaí, enfim, uma galera grande também. Você é da turma do Johnny. Do Johnny Oliveira. Lourinho. Isso aí. Meu amigo, um amigo muito querido.
Mas aí a nossa jornada na área da comunicação começou no curso de comunicação, publicidade e propaganda, e aí foi caminhando depois, e nós vamos falar muito sobre isso aqui hoje. Marcelo, então assim, você forma, né? E como que é assim, como que foi a jornada assim após a formatura para criação do Folha de Barbacena? Para quem não sabe, o Marcelo, ele é um dos fundadores do Folha de Barbacena. E como que foi esse processo de criação do Folha de Barbacena? A Folha de Barbacena é interessante porque, como que acontece? Você vai lembrar que quando a gente estava na faculdade, a gente tinha que terminar o curso, ou a gente fazia uma monografia, ou a gente fazia um projeto publicitário. Sim. E nós fizemos um projeto publicitário, eram 4 amigos, e desses 4 amigos, quando a gente apresentou o projeto, ficou muito bom, a gente foi aprovado, 3 amigos decidiram montar um empreendimento. E nessa época eu estava no Corpo de Bombeiros, era funcionário público, concursado. Então a gente monta a Folha de Barbacena em agosto de 2005. Em agosto de 2005. Com o Tiago, eu e mais um amigo nosso. Esse amigo nosso ficou só 2 meses, depois o Tiago e eu, a gente foi dando prosseguimento. E a Folha foi engatinhando como uma criança, um recém-nascido, depois começou a engatinhar, na época era Folha de Negócio, começou a crescer. Folha de Negócios. E com o andamento desse crescimento, a gente foi evoluindo para transformar a Folha de Negócio numa agência de propaganda. Então, a gente tinha a Folha de Negócios, e aí a gente começou com uma empresa de eventos, começou com uma empresa de carro de som, começou com empresa de marketing direto. Então a gente tinha contato com agências do Brasil inteiro, prestava serviço na região toda, fazendo entrega de mala direto, de panfletos e aí por diante. A gente foi fazendo todo esse trabalho e a empresa foi crescendo. O jornal de classificados naquela época, você tinha o advento da internet, mas era muito, muito baixo e era uma grande referência. A partir de 2010, 2011, eu lembro direitinho, o Facebook ele criou uma ala no Facebook, né, um submenu no Facebook para vendas, e aí a gente percebeu que o jornal impresso para vendas no formato de classificados estava começando a perder referência. Então a gente decide migrar para o jornal de classificados e também de notícias. Então aí a gente lança a Folha de Barbacena e o jornal começa a crescer. Começa a desenvolver, porque juntamente com o jornal Folha de Barbacena já veio o site, e o site da Folha de Barbacena começa a crescer, começa a desenvolver, começa a ficar gigantesco, começa a dar muita demanda de trabalho, também muitos contatos publicitários, muitos anúncios, e a Folha de Barbacena foi desenvolvendo nesse trabalho até em 2019. Em 2019, eu estava fazendo um trabalho de transição de carreira em 2019. Em 2019, no meio de 2019, eu comecei a deixar a Folha de Barbacena nas mãos do meu saudoso sócio, Tiago Faria, nós vamos falar sobre ele. Vamos falar agora. E aí, ali a Folha começou a seguir um outro caminho, numa linha ainda mais forte no aspecto comercial, mas em 2020 ele veio a falecer, eu volto para a Folha de Barbacena para organizar a casa, aí passo a Folha de Barbacena para os funcionários, na época o Tiago Rossi e o Anderson, eles continuam com a Folha por um período e há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, o nosso ex-estagiário, o Yuri, assume a Folha de Barbacena e hoje ele é o editor da Folha e segue para o caminho digital. A história da Folha de Negócio para a Folha de Barbacena, resumidamente, é isso. E assim, agora assim, é impossível falar, né, da história da Folha, né, de Barbacena sem a gente entrar nesse assunto, no mínimo chato, né, doloroso, vamos usar o termo correto, que foi a perda trágica aí do Tiago, né? Foi eu estava em Barbacena no dia que aconteceu.
mas eu só via os desdobramentos, eu só fui saber depois quem era ele, né, que tinha sido acometido do incidente, né? E assim, eu sei, a resposta é meio que óbvia, mas como que foi, assim, para você receber a notícia do que aconteceu, assim, do impacto direto em você, assim? O que acontece? Eu lembro desse dia como se fosse hoje. Era madrugada de sábado para domingo, por volta de 5 horas da manhã. O contador da nossa empresa, da Folha de Barbacena, ele também, na época, ele trabalhava como motorista do SAMU. E o telefone tocou e eu olhei assim, estava lá contador, né? Eu falei, poxa, contador me ligando 5 horas da manhã? Se for um problema contábil, pode esperar. E aí eu não atendi. Só que insistiu várias vezes. Na quarta, na quinta tentativa dele, eu atendi. E aí eu lembro como se fosse hoje, abre aspas, ele fala assim, aconteceu uma tragédia. E me conta toda a tragédia que aconteceu. E aquilo eu fiquei atônito, fiquei sem reação. E daí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Então saí dali e a gente recebeu a notícia que o prédio onde o Thiago residia com a Helena e com a Juliana, ele havia sido, teoricamente, inicialmente, né, incendiado, e que eles haviam sido vítimas fatais daquele incidente. Inicialmente se achava que era um incidente, para depois descobrir que foi um ato criminoso. Um ato criminoso. E aí, a gente, nesse dia, eu coloco a primeira roupa, pego a minha esposa, vou para a casa dos pais do Thiago, e ali a gente busca fazer um processo de acolhimento, entender o que estava acontecendo, para depois ir para o regional e buscar fazer o máximo que a gente poderia fazer para que ele pudesse receber todo atendimento. Vale lembrar que há pouco tempo eu tive um encontro com pessoas que trabalham no regional, e eles me disseram que o fato do Thiago ter tido toda essa questão e passar pelo regional mudou o protocolo de atendimento do regional para queimados. Hoje, o hospital regional, de acordo com o que eles me disseram, pode receber qualquer pessoa que esteja com queimadura grave, porque hoje eles têm um protocolo de atendimento baseado no que aconteceu naquela época, que não havia esse protocolo. Infelizmente, as tragédias têm um lado positivo, né? Tem, sim. Eu sempre olho por essa linha, tá? Então, assim, se a gente for entender mais um dos legados que ele deixou, um dos legados foi esse, né? Com a dor dele, criou-se um protocolo que outras pessoas podem receber um atendimento mais qualificado. E ali a gente começa com uma batalha para poder buscar a transferência dele para o Hospital João 23. Demorou muito, a gente pediu para muitas pessoas. Eu não posso nem falar o nome de pessoas aqui, porque nós pedimos para tantas pessoas e em algum momento a gente recebe uma notícia que conseguiu a vaga. Aí a gente tinha conseguido transporte. E eu lembro que na época eu entrei em contato com militares do Corpo de Bombeiros que eu havia trabalhado, porque eu fiquei no Corpo de Bombeiros até 2007, dezembro de 2007, e, por sinal, um deles que estava lá era meu amigo, meu amigo, e aí eu pedi a ele, eles conseguiram lá e o helicóptero do Corpo de Bombeiros veio aqui, transferiu o Thiago para o João 23, e ali ele ficou mais cerca de 25, 26 dias, mas depois ele eu lembro que veio a falecer. E já tinha sido, né, constatado o falecimento da Helena, filha dele, e a Juliana, graças a Deus, ela passou por aquilo tudo, mas ela melhora e vida que segue, né, graças a Deus, está tocando a vida dela e a gente fica muito feliz. A gente não sabe qual tragédia, assim, foi uma tragédia assim, imensa de qualquer ângulo que você olhar, mas eu acho que a perda da criança, eu acho que machuca ainda mais, assim. Né? É uma sensação de perceber que alguém tinha uma jornada gigantesca para poder caminhar. Inclusive o próprio Thiago também, porque ele estava num momento de total ascensão. Inclusive ele tinha um programa que era Conversa com o Thiago, que é assim, um pouco parecido com o que a gente está fazendo agora. Ele estava fazendo isso em 2017 para 2018 e já estava fluindo aquilo ali. Eu como eu morava em Carandaí, né, na época e tudo, mas sempre mantive contato, a gente sempre manteve um certo contato e tudo, e o Folha, quando né, ele virou Folha e tudo,
era um daqueles lugares que você fala assim, nossa, eu quero trabalhar lá porque a equipe é de primeira. Hoje continua, né? Continua tanto, né, o Yuri quanto o Júnior, que hoje estão à frente lá, são dois amigos assim que eu tenho, são duas referências assim. Já falei e vou falar de novo, meninos. Em breve vocês vão estar sentados aqui, batendo um papo a mais aqui com a gente também. Então, assim, e quando aconteceu, eu me lembro que, assim, que foi uma coisa assim que atingiu de uma forma tão pesada, assim. E olha que eu não tinha tanta convivência com o Thiago. Acho que... Mas essa situação específica, todas as pessoas que o conheciam, gostavam dele ou que estudaram, todas as pessoas se sentiram muito comovidas com a história da forma como foi, porque foi um ato criminoso. Foi um ato criminoso, a gente sabe covarde, disso. Né? A pessoa que cometeu esse crime, ele queria, acredito eu, não queria matar ninguém, ele queria simplesmente gerar um prejuízo na esposa, mas assim, toda ação é uma coisa que eu falo isso, inclusive nos atendimentos que eu faço, em palestras, treinamentos, toda ação, ela vai gerar uma consequência. Então, assim, antes de você se propor a fazer qualquer ação que seja ela, pare, famosos 10 segundos, respire e pense na consequência que possa ser gerada. Então, o que eu acredito hoje, e eu sou muito cristão, tenho uma linha religiosa bem espiritualizada, ele nas minhas orações é perdão total, tanto ele, e eu peço a Deus que o perdoe, que eu já perdoei, e Deus com certeza também, mas que acolha não só ele, mas acolha também os familiares dele, porque isso é sistêmico, a família inteira sente. Fica estigmatizada. A família inteira fica estigmatizada. Tomara que não fique, eu acredito que, independente da forma como foi, tanto o Thiago como a Helena já tinham um propósito para cumprir, e cumpriram, e hoje a gente fica com a saudade, com as boas lembranças, graças a Deus, e esse é um tipo de assunto que a gente comenta, mas é como se eu tivesse criado um mecanismo de bloqueio de emoções, porque é um lugar que eu entrava e era muito ruim, então hoje eu entro e saio rápido, porque muitas pessoas me perguntam, é até interessante que eu estava uma vez dando uma entrevista para Bandeirantes, e um amigo meu do Acre viu aquilo e me ligou na mesma hora, cara, eu estou te ligando só para te acolher, e eu achei bacana esse posicionamento, porque a gente que está como pessoa ou próxima ou não tão próxima, todos sentem, porque como ele era muito conhecido e a gente vive numa cidade em que quase as pessoas todas se conhecem, todo mundo sentiu isso muito. Inclusive até hoje, vez ou outra, quando eu vou falar de, por exemplo, palestra do Setembro Amarelo 2023, quando eu coloquei, que eu falo muito de valorização da vida, quando eu coloquei a foto dele, falei assim, valorize a vida porque algumas coisas podem acontecer, e eu coloquei a foto dele, essa palestra foi no Instituto Federal de Educação, devia ter umas 500 pessoas, todas elas choraram. Aí não é para menos. Mas assim, vamos partir agora para, como você falou, a gente entra, mas sai rápido. Isso. Vamos sair vamos deixar, né? A gente já visitou esse quarto, vamos seguir em frente. Mas assim, seria errado afirmar que, igual, por exemplo, você estava até então na área da comunicação, né, ali e tudo, e hoje você está numa área de, vamos dizer assim, um tanto oposta, né, que é a parte de terapia, de hipnoterapia, de terapia, né, de psicoterapia, né? Sim. Então, assim, teria sido esse evento um catalisador para você migrar por esse caminho? Ajudou, mas não foi o evento em si que foi o catalisador. Lógico, por exemplo, eu sou especialista em trabalhar luto. Então, eu atendo muitas pessoas enlutadas. 40% do meu público são de pessoas enlutadas. E por qual motivo isso? Porque nos últimos 6 ou 7 anos eu passei por 5 ou 6 lutos que eu posso considerar que são lutos pesados, então eu senti na pele aquilo, então eu junto o que eu senti na pele com o que eu leio. Então, pessoas que eu atendo que estão passando pelo luto, são pessoas que conseguem entender um pouco mais essa realidade e sentir menos
aquela sensação de perda por conta das técnicas que nós usamos. Mas, por incrível que pareça, eu até falei isso ontem numa conversa, eu comecei a estudar sobre isso na faculdade. Porque parece que o processo terapêutico, a psicoterapia, né, ela está muito distante da comunicação e não está. Se a gente for entender que na faculdade de comunicação a gente estuda psicologia ou psicologia social, a gente estuda psicologia das cores, a gente estuda semiótica. Almeida, que foi a nossa professora. Isso. Quando você estuda semiótica, você está estudando processos psicoterapêuticos. Então, você tem uma linha da hipnose, que é uma área que eu trabalho, que ela é toda voltada para o processo semiótico. Então, você tem que ter o pé na psicologia social, você tem que ter o pé na sociologia, porque você vai criar campanhas para atingir o maior público possível. Então, para atingir um padrão de comportamento, para atingir um padrão de consumo, como as pessoas pensam. Então, ali eu já comecei a estudar. Quando eu fiz uma especialização em 2005, 2006, 2005, 2007, eu tive 3 cadeiras na área da psicologia. Foi uma especialização em gestão e marketing. E 2007 para 2009, eu caí no mestrado em educação e sociedade. E aí eu tive que estudar muito o aspecto da psicologia. Porque minha pesquisa foi sobre comunicação e educação e a relação. E então eu fui estudar comunicação não violenta. Aí, quando eu fui estudar comunicação não violenta, as referências eram da psicologia. E aí, quando eu fui estudar sobre processos de ensino-aprendizagem, onde que era a fundamentação? Dentro da psicologia também. E aí eu comecei a aprofundar, e daí eu comecei a estudar sobre programação neurolinguística. Daí eu tive a oportunidade de fazer cursos vivenciais, imersões em programação neurolinguística, hipnose e coaching. Daí eu comecei a estudar sobre isso. Daí eu comecei a fazer as formações para ser terapeuta em programação neurolinguística e hipnose, para trabalhar com processo de coaching. E fui desenvolvendo e fui fazendo uma transição de carreira. Então, eu sou meio camaleão nesses processos de carreira. Então, eu posso dizer que eu estou com 43 anos e eu já fiz na minha vida 5 transições de carreira. Nós temos praticamente a mesma idade. É o que eu falo com as pessoas. Né? Eu atendo muitas pessoas que têm mais de 40 anos e essas pessoas falam, eu já tenho 40 anos. E eu falo, você só tem 40 anos. Então, transição de carreira você faz a qualquer momento, desde que você faça um planejamento. Inclusive, eu ajudo pessoas a lidarem com isso. Então, eu fui fazendo esse processo de transição de carreira, de ser bombeiro, de ser empresário do ramo da comunicação, de ser professor full-time, de ser coordenador de curso de graduação e pós-graduação, de ser coordenador e diretor de pesquisa aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais e de 2016 em diante, trabalhar com programação neurolinguística e hipnose. E aí entram os treinamentos corporativos, as palestras, os cursos, os workshops, tudo isso entra junto. Então, a comunicação, por incrível que pareça, as pessoas acreditam que está distante, a comunicação é a base de todo esse processo. Então, por qual motivo eu acredito que eu sou um psicoterapeuta de referência, um hipnoterapeuta de referência, né? Então, hoje, as pessoas que trabalham com hipnose no estado de Minas inteiro têm uma grande referência pelo nosso trabalho. E eu acredito que não é só porque eu tenho todas as formações na área da psicoterapia. Inclusive, hoje, um dos meus estudos extra eu sou aluno do curso de psicologia. Estou aprofundando um pouco mais. Não que eu vá ser psicólogo, mas eu quero entender o que a psicologia pode agregar dentro do trabalho que eu já faço. Então, hoje você ainda está acrescentando a psicologia aí a sua biblioteca de conhecimento. Isso, né? Hoje eu estou no 3º período e adorando. Aí, para finalizar essa parte, qual é o ponto? Por qual motivo eu acredito que eu sou um bom psicoterapeuta e consigo entregar resultado para as pessoas que me procuram, seja no atendimento tete a tete, olho no olho, ou seja nos treinamentos corporativos, nas palestras, nos workshops, porque eu sou da área da comunicação. Então, eu consigo entregar uma comunicação tão clara, tão objetiva, baseada nos princípios da programação neurolinguística, dos gatilhos mentais, que isso faz com que a resposta seja muito melhor do que talvez alguém que seja apenas um psicoterapeuta e que tenha uma comunicação muito travada em cima daquilo. Porque a comunicação é a chave para tudo, né?
Sem você, se você não souber se comunicar bem, não tem como nada fluir direito. A comunicação, ela começa, se a gente for analisar um cenário até mais amplo, ela começa quando uma mãe, ela descobre que está grávida. Então, tem uma comunicação do corpo dela falando, você vai gerar uma vida. E aí, depois você tem uma outra comunicação, né? São os chutes do bebê na barriga, está se comunicando. Depois tem uma comunicação via emoção. Olha, a pessoa nem nasceu, mas a comunicação está acontecendo. De acordo com os estudos, a pior dor que um ser humano pode sentir é a dor da primeira respiração, porque o pulmão está tão fechadinho e não tem ar, e tudo que a criança recebe vem pelo cordão umbilical. Então, ali ele é estimulado a respirar. Então, quando ele é estimulado a respirar por um processo, né, instintivo, ele dá a primeira respiração. Os pulmõezinhos, eles abrem, ele sente muita dor. Inclusive, é uma dor que o nosso subconsciente ele bloqueia de tão dolorido que é. E quando isso acontece, ele chora. E aí ele está fazendo o quê? Comunicando. Então, desde antes de nascer até o último suspiro, quando a pessoa falece, ela deu o último suspiro, foi a última comunicação dela. Então, a comunicação é inerente a tudo. Então, há pessoas que às vezes falam, eu não sou da comunicação, eu não preciso me comunicar, estão redondamente enganadas. A gente comunica o tempo todo. O tempo todo. Marcelo, vou te pedir só para você pegar essa câmera aqui e trazê-la um pouquinho para a sua... Isso, é porque essa é a minha câmera. Só mais um pouquinho. Gente, a gente tá, quem sabe faz ao vivo. Aí tá, beleza, obrigado. O Marcelo, é o seguinte, então eu quero pegar tanto a hipnoterapia e a programação neurolinguística, mas eu quero trabalhar as duas, eu sei que elas se comunicam, mas vamos falar um pouco delas separadas. Ok. Né? Primeiro vamos pela hipnoterapia, que acho que é um processo que traz um pouco mais de curiosidade das pessoas, né? Porque também tem uma ideia errada, a pessoa foi hipnotizada, ela vai fazer coisas que normalmente não faria. Como funciona o processo da hipnose? Muito obrigado pela sua pergunta, e você já começou assertivo no ponto de vista, porque é isso mesmo que acontece. Mas eu digo para as pessoas que vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, vocês estão assistindo aqui pelo meu Instagram, todos nós já estamos hipnotizados. É fato, né? Nós estamos hipnotizados pelas redes sociais, nós estamos hipnotizados quando a gente assiste uma série na Netflix, a gente não consegue parar. Nós estamos hipnotizados quando a gente assiste uma televisão e aquele programa ali é um programa que faz com que a gente fique preso naquilo ali. Então, tudo isso é um processo de hipnose. Eu costumo dizer que eu deshipnotizo as pessoas desse mundo que, para quem assistiu o filme Matrix, né, o número 1, Matrix 1, é tirar a pessoa da Matrix. É entender o seguinte, o que você está vivendo não é real. Então, isso dentro dos processos terapêuticos pela hipnose, para você tratar uma ansiedade, uma depressão, é uma pessoa que está vivendo num mundo interno disfuncional. A definição é simples assim. Então, é tirar essas pessoas dessa Matrix e dizer o seguinte, tem um mundo real aqui, deixa eu te mostrar como é que é. Esse mundo real, você tem que tomar a mão da sua vida, você tem que cuidar minimamente da sua saúde, você tem que se alimentar bem, você tem que diminuir a quantidade de horas que você passa no digital e assim por diante. Então, tudo isso vai fluindo. Mas resposta direta. O que é a hipnose? Hipnose é quando você está extremamente focado em algo. Então, quem de nós, em algum momento, estávamos no sinal com o nosso carro e pensando lá na morte da bezerra, e o sinal abre e eu não vi que o sinal abriu e alguém buzina. Pam, pam, você olha, o sinal está aberto. Você entrou ali num transe leve, mas ali você entrou no transe hipnótico. Então, a hipnose é você utilizar o transe para acessar memórias, lembranças que fazem com que a pessoa possa ter
processos neurológicos disfuncionais, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, fobias e aí por diante. O que acontece é que no drive mental, a pessoa, dizendo um termo alinhado à hipnoterapia, no subconsciente dela, existem registros, e são esses registros que estão ditando a forma como ela está pensando. São esses registros que estão moldando as crenças que ela tem e por isso que ela sofre tanto. Então seria acessar níveis de consciência. Níveis subconscientes. Subconsciente. E depois trazer para a consciência para que a pessoa entenda que aquilo, como diz Aaron Beck, que é um psicólogo da teoria cognitivo-comportamental, pensamento é só um pensamento. Pensamento não é real. Então, é seguir por essa linha. É muito interessante, né? E desmistificar, porque o que a gente vê nos filmes? A gente vê nos filmes alguém com um pêndulo, né, hipnotizando e fala assim, agora você vai me passar todo o seu dinheiro. Ou então você vê aquelas hipnoses de palco que eu já fiz, vez ou outra eu gosto de fazer, mas eu não entro muito nessa linha porque eu gosto da linha científica da hipnose. Mas é bacana de fazer isso. Por quê? Porque as pessoas entenderem que quando a pessoa, essas pessoas que a gente vê em hipnose de palco, hipnose de rua, que perdem a voz, são pessoas que esquecem o nome, isso aí é só um processo em que eu falo com você, você quer brincar, quer participar da brincadeira, você fala sim. Eu falei isso até ontem numa conversa, eu tenho um primeiro sim dela. Você me permite que eu te hipnotize? Sim. Posso fazer o processo com você? Pode. E aí eu estou te dando sugestões e você está me dando um sims. E aí eu falo para você respirar fundo, eu falo com você. Então eu vou contar de 1 a 3, no 3 a sua voz some, ela está aqui na minha mão. 1, 2, 3, a voz some. A pessoa permitiu que aquilo acontecesse. Então, é só um processo de permissão, nada mais do que isso. Então a pessoa ela não fica sem voz, a voz vai voltar daqui a pouco. Então é um processo de sugestão direta, desde que a pessoa aceite. Se a pessoa aceitar participar da brincadeira, isso acontece. Quando a gente trata isso para a linha terapêutica, aí é um pouco diferente. Logicamente, existe uma permissão da pessoa em fazer o protocolo, mas você não vai fazer a pessoa esquecer a voz, ou você não vai fazer a pessoa esquecer o trauma, não tem jeito, né? Falando de neurociência, a rede neural está criada e instalada. Na realidade, você vai dessensibilizar aquela rede com outros protocolos, e aí conversa talvez para um papo a mais. Isso aí, não, é igual eu costumo falar sempre para todos os convidados que vêm aqui, a maioria deles, assim, todos, na verdade, né? A gente sempre quer trazer mais vezes o convidado, ainda mais assim, quando assuntos são muito amplos. Que aqui tem assunto pelo menos para uns 5, 6. Sim, com certeza. Então, assim, existem tipos específicos de hipnose ou existe só apenas um? Vamos entender o seguinte, existem vários modos de você trabalhar com a hipnose, existem várias ferramentas, existem várias estratégias, as pessoas perguntam muito sobre regressão de vidas passadas. A gente faz no consultório. A primeira coisa que eu pergunto para as pessoas você quer fazer regressão de vidas passadas para quê? Só por curiosidade. Bom, se você descobrir que alguma coisa do seu passado que não é boa, isso vai ser bom ou vai ser ruim para você? Se a pessoa falar que é ruim, eu falo, não, então não precisa fazer. Você quer descobrir o quê? Você está bem? Está se sentindo bem? Coisas que estão guardadas, bem estruturadas, a gente não mexe, não. A pessoa construiu um edifício com todas as estruturas prontas, né? Com todos os pilares preparados dentro da terra. Você vai lá futicar para quê se está seguro? Então é um negócio um pouco complicado. Freud já falava isso, né? Tem coisa que é melhor não mexer, né? Aí agora, se a pessoa tem alguma questão que ela fala, eu tenho, por exemplo, há muito tempo eu não consigo dormir direito, eu tenho um medo de fantasma, eu tenho medo de mendigo, ou eu tenho medo que eu não sei de onde que é, eu tenho um desconforto que eu não sei o que é. Sim, vamos lá fazer uma regressão de vidas passadas e vamos encontrar o que é e nós vamos encontrar um ponto. Mas na realidade, disse isso ontem também, não quer dizer que existem vidas passadas.
quer dizer que existe um registro mental. Esse registro mental pode ter sido instalado a pessoa vendo um filme. Pode ter sido instalado a pessoa lendo uma revista, ouvindo uma história ao redor de uma fogueira. Então, toda vez que uma pessoa ela está emocionalmente fragilizada, é muito fácil dela absorver esses conteúdos e esses conteúdos irem para camadas mais profundas da mente. Então, só para você ter uma ideia, existe uma técnica, que inclusive eu já usei, jogando futebol, é uma técnica para dissipar a dor. Como que ela funciona? A pessoa está sentindo uma dor extrema. Então, eu vou te contar um case que aconteceu comigo. Jogando futebol, uma pessoa ela torceu o pé e o pé deslocou. E a pessoa estava gritando de dor. Eu virei para ela, então podemos entender que ela estava emocionalmente abalada, correto? Sim. Porque ela estava sentindo muita dor. Eu virei para ela e falei assim, fulano de tal, não sei se você sabe, eu sou o Dr. Marcelo Miranda, você me conhece? Ele falou, conheço. Ele nem quis perguntar se eu era doutor de quê. Eu posso te ajudar a você não sentir mais dor. Você gostaria disso? Sim. Eu posso te ajudar? Sim. Você me permite que eu use uma técnica para sua dor sumir? Sim. Simplesmente eu olhei para ele, toquei na testa dele e falei, a dor sumiu. E ele apagou. O subconsciente dele fez com que ele estava sentindo tanta dor, que aquela dor fosse completamente paralisada. E nesse meio tempo que ele estava inconsciente, entre aspas, foi o tempo do médico chegar e conseguir colocar o pé dele para o lugar. E só depois que o pé dele voltou, que eu falei com ele, vou contar de 1 a 3, no 3 você vai abrir os olhos sem sentir nenhuma dor. 1, 2, 3, abre os olhos, ele volta, não tem nenhuma dor no pé, só que é lógico, existe um processo inflamatório. Sim. Aquele ali tem uma durabilidade. Se você me perguntar quanto tempo dura, não sei dizer, a ciência ainda não sabe. Mas acredito eu que naquele dia deve ter durado uns 15 minutos, foi o tempo de levá-lo para o hospital. E é interessante porque quem fazia isso, quem usava hipnose para tratar dor, foi um médico francês que se chamava James Sdale. E ele utilizava a hipnose lá nos primórdios da hipnose para gerar anestesia nas pessoas e a partir daí fazer os processos cirúrgicos. Se fosse uma extração de dente, fosse uma cirurgia, qualquer coisa que fosse feito, como não existia a anestesia era feita por processos de hipnose. Eu até quero aproveitar que você tocou nesse assunto e vou me usar como cobaia. Porque assim, eu tenho trauma de dentista, tenho medo de dentista. Eu acho que se eu tenho um medo é do dentista. É do dentista ou é do barulhinho do dentista? É aquele motorzinho. O motorzinho do dentista. Eu não sei, eu acho que talvez é uma coisa por ser muito agudo ou alguma coisa assim. Mas mesmo, a hipnose ajudaria a amenizar esse trauma, vamos colocar assim? Sim, com certeza. Então, se você me procurasse para fazer um processo terapêutico, o que eu ia dizer? Não, então vamos fazer uma regressão, não de vidas passadas, né, porque não é necessário, mas vamos entender de onde que vem a sua primeira lembrança com o dentista. Porque as dores, elas têm relação com as emoções. As emoções, elas ficam numa área do cérebro diferente da área em que a gente tem lógica. Então, as emoções são desencadeadas no nosso cérebro pela amígdala, reação de luta e fuga, é uma parte muito interna do nosso cérebro. E a nossa consciência, né, a nossa razão, está justamente nessa região aqui, que nós chamamos de córtex pré-frontal. Então, é uma distância muito longa. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa quer ter razão numa emoção. Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, que querem terminar um relacionamento abusivo, e a pessoa não consegue? É porque tem uma relação emocional, não é cognitiva. A pessoa sabe que é ruim. A pessoa que fuma e quer parar de fumar, sabe que fumar causa câncer, mas não fuma por quê? Primeiro, por causa do hábito, porque já está instalado ali. Mas segundo, porque às vezes tem uma relação emocional. Muitas pessoas que eu atendi sobre cigarro no passado fumavam para quê? Para serem os jovens descolados. Fazer parte da turma. Fazer parte da turma. E aí fizeram tanto parte da turma que criaram o hábito do cigarro. Então,
E tudo isso tem a ver com essas emoções, tá? Talvez emoções reprimidas, talvez emoções instaladas há muito tempo. Então, a sua questão pode ser resolvida com hipnose e geralmente de 4 a 5 sessões, nada mais do que isso. E assim, existem mentes mais propensas e menos propensas à hipnose? Sim. Na realidade, toda pessoa que aceita o protocolo de hipnose, a hipnose acontece. Toda pessoa. Acontece que algumas pessoas, e aí também os estudos ainda não são afirmativos, mas há indícios, há evidências que cerca de 5 a 10% da população mundial ela é muito aberta ao protocolo de hipnose. E aqueles 90%? Também podem passar pelo protocolo. A pessoa ser aberta ao protocolo de hipnose não quer dizer que a hipnose vai ser mais fácil com ela, porque tudo depende de uma entrega da pessoa ao protocolo. Esses 10% são aquelas pessoas que você fala, sua voz sumiu e a voz some. O seu olho está colado. Então, essas pessoas entram naquele grupo dos 10%. Mas não quer dizer que se você não estiver no grupo dos 10%, que a hipnose não vai acontecer. Ela acontece desde que você se permita e siga o que a gente chama depois, nós chamamos de protocolo de psicoeducação. Por quê? Vamos pensar uma coisa, a nossa mente ela é uma máquina que ela precisa ser abastecida todos os dias. E aí eu preciso saber o que eu permito entrar na minha mente e o que eu permito que saia. Porque muitas pessoas permitem que, por exemplo, o hábito de reclamar entre na mente. E ela vai se tornar um grande reclamador. Agora, se você permite mudar essa configuração mental e ver a vida de uma outra forma, é o que eu falei com você. Eu acabei de contar para você sobre um trauma. Eu entrei no trauma, eu sei quanto tempo eu posso ficar nele, inclusive marcado. 3, 4 minutos, que foi o tempo que a gente falou. Se você conferir aí na edição, vai ser mais ou menos isso. É o ponto de saída, porque se eu entrar ali, é um ponto que você entra e é difícil sair. Então, são processos que a gente vai trabalhando com a hipnose. Então, existe sim, pessoas que são mais propensas e outras menos. Só que isso não impede as pessoas de fazerem processos de hipnose clínica. E, Marcelo, é o seguinte, e a programação agora, vamos, né, já falamos... Programação neurolinguística. Nós falamos um pouco aí da hipnose. Aliás, depois a gente pode até voltar a fazer um outro episódio falando mais a fundo da hipnose e tudo. Mas vamos falar da programação neurolinguística. Qual que é a diferença da hipnose para programação neurolinguística? Beleza. Muitas pessoas também me fazem essa pergunta e eu vou pontuar para você agora quais são as diferenças. A primeira coisa é entender que elas são co-irmãs, elas são parentes. A programação neurolinguística, a hipnose, da forma como ela é aplicada, inclusive seguindo a linha de Dave Elman, e vale ressaltar, Dave Elman é um dos maiores hipnotistas da história e ele era da área da comunicação, tá? Ele era do rádio. Ele era do rádio. Então, por que ele se comunicava? Por que ele hipnotizava tanto? Porque ele sabia utilizar as palavras, tá? Sabia utilizar as palavras no processo persuasivo de mudança de estado. A programação neurolinguística, podemos dizer que ela é mais recente. Então, a programação neurolinguística ela foi desenvolvida na década entre 1960 e 70 por dois alunos e estudiosos da Universidade da Califórnia, que eram Richard Bandler e Joe Grinder. Eles estudavam lá. Então, o Richard Bandler era da matemática e das ciências da computação. O John Grinder ele era da linguística, estudava filosofia e outras áreas. E eles tinham aulas com terapeutas extraordinários. Então, tinham aulas com Milton Erickson, que foi quem desenvolveu a teoria ericksoniana da hipnose. Ele foi um psiquiatra e ele percebeu já lá no passado que indicar remédio para alguns traumas, não funciona. Precisa mudar a configuração mental. Então, ele criou uma técnica específica para hipnotizar utilizando a linguagem. Eles estudavam também com a Virginia Satir, eram alunos dela, era uma terapeuta de casais, como também estudavam com Gregory Bateson, que é da Gestalt terapia. A gente estudou isso até na nossa faculdade.
Com o Cristiano, se não me engano. Porque aí começa... Semiologia. Isso, começa a entrar na semiótica ali, aquela linha toda, enfim. Eles estudavam esses terapeutas e começou a perceber que eles tinham uma comunicação diferente. E os resultados deles eram igualmente diferentes. E aí, eles começam especificamente com o Milton Erickson, começam a gravar as terapias deles e começam a decodificar o que acontecia. E começam a perceber que o Milton Erickson, por exemplo, ele falava determinadas palavras numa determinada ordem e perceberam que aquilo ali era um código, era uma forma específica. Por quê? Esses caras faziam isso, sabiam como fazer aquilo, mas nunca tinham parado para perceber que existe um padrão mental, um código. E eles decodificaram esse código e eles começaram a fazer o seguinte: bom, a gente já tem o código, vamos ver se isso funciona. E eles começam a aplicar esses códigos nas comunicações deles. Então, quando eles começam a fazer isso, eles começam a ter resultados também extraordinários como os professores deles. E eles param para pensar e falam: peraí, isso aqui, isso é fantástico. A gente está desenvolvendo alguma coisa. Qual o nome que nós vamos dar para isso? E aí vem programação neurolinguística. Programação vem de que os nossos pensamentos como se fossem programas. Antes de eu comunicar para você, eu já processei essa informação, então as informações são processadas no cérebro, neuro, e linguística, porque elas são transmitidas por comunicação verbal e não verbal. Então, existem essas informações, existe um código, e eles perceberam isso. E perceberam depois, no decorrer do tempo, que conseguiria-se trabalhar isso em diversas áreas. Então, eu poderia desenvolver uma liderança utilizando um código, uma linguagem de um líder que é extremamente assertivo e colocar isso em prática na minha comunicação e eu ter o mesmo resultado que ele. E aí, eles desenvolveram o primeiro conceito da programação neurolinguística, que é o conceito da modelagem. E criaram uma regra. E a regra é: modelar desempenho bem-sucedido leva à excelência. Então, quando você tem um modelo, por exemplo, de comunicação, quando você tem um modelo de comportamento e você quer evoluir naquela área específica, quando você cria esse modelo e segue esse modelo, você tem grandes chances de ter o mesmo resultado que aquela pessoa que desenvolveu aquele modelo. E aí eles desenvolveram essa primeira parte da programação neurolinguística e daí ela foi desenvolvendo. Hoje a gente está aí na terceira, na quarta onda da programação neurolinguística. A gente já está em níveis de confirmar os processos de linguística da PNL, seja no processo terapêutico, seja no processo de liderança, seja no processo de venda, pela neurociência. Então, já ouviu falar de gatilho mental? Sim. Você é um profissional da comunicação, trabalha com muitos gatilhos mentais, inclusive você começou com um aqui, que foi um gatilho seu, que eu achei bacana, sem mais delongas. Então, isso é um gatilho. Talvez você fez isso inconscientemente, mas se você pega isso e coloca isso em prática, você cria um bordão. Os bordões são gatilhos mentais. Eu gosto muito de, assim, eu gosto de falar, você falou do sem mais delongas, realmente foi algo assim, foi mais um hábito de escrita, né, para estabelecer, gente, olha, já falei demais, agora vamos passar por coisa. E eu gosto muito de falar assim que uma presença de garbo e elegância é meio que com uma ideia de criar um bordão para ficar característico da apresentação do programa, né? E aí, imagina, de onde vêm os bordões? A pessoa cria um bordão, de onde vem? Não, ele vem da minha mente. Mas por que você quer criar isso? Porque eu quero chamar atenção. Mas por qual motivo eu quero chamar atenção? Para poder ser uma coisa que fique fácil de ser lembrada. Olha, você tem um programa interno. E a programação neurolinguística mostra isso. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, programação neurolinguística para vendas, uma coisa muito simples, dentro de um gatilho mental. Quem trabalha com vendas? A pessoa entrou numa loja, ela comprou com você e ela gastou R$500 com você. E aí você vira para ela e fala assim: você não quer mais nada, não?
Aí você coloca um não. Você não quer mais nada, não. Você coloca um não. E esse não vai dificultar a sua comunicação. O resultado vai ser menor. Por qual motivo isso, Marcelo? Simples. Porque a nossa mente tem dificuldade de entender essa linguagem do não. Como a gente tem uma linguagem, a palavra tentar. Então, a mente não cria condicionamento quando você fala tentar. Eu falo isso o tempo inteiro. Né? Então, tudo isso vai sendo desenvolvido e vai sendo fundamentado pela programação neurolinguística. Então, você quer ter uma comunicação assertiva? Qualquer pessoa que quer ter comunicação boa tem que estudar programação neurolinguística. Há palavras que a gente não usa mais. Olha, eu acho que você acabou de ganhar um aluno. Porque isso é uma coisa que realmente me interessa muito, assim. Porque tanto pro trabalho de publicitário, jornalista, e também eu atuo no setor comercial de uma empresa. Então, isso aí vai ser de muita, muita valia. Então, já até aproveitando que a gente está aqui, aproveitar a audiência de Um Papo a Mais e aproveitando você aqui, dia 8 de fevereiro, das 8h59 às 18h59, eu vou ministrar uma imersão em PNL, comunicação e oratória. Qual o objetivo dessa imersão? Ensinar as pessoas a aplicarem as práticas, não é um curso teórico, as práticas da programação neurolinguística para melhorar a sua oratória. Oratória não é só o mestre de cerimônia. Inclusive, o Júnior está até ali, acabou de passar aqui, o Júnior Milagres, um abraço para ele. Oratória não é só o mestre de cerimônia. Todo mundo tem uma oratória. Pode ser boa ou pode ser ruim, mas todos nós temos uma. Então, ali é usar os conceitos, entender quais palavras que aplicam, que geram engajamento, quais não geram engajamento, entender tudo isso numa prática poderosa para gerar resultado. Então, a programação neurolinguística vem nesse nível. Então, a programação neurolinguística, ela, dentro do que a gente estuda dos processos científicos, e vale ressaltar, tá? Programação neurolinguística não é uma ciência. Programação neurolinguística é uma ferramenta de comunicação. Hipnose é uma ciência? Não. Hipnose, ela é uma ferramenta de comunicação e uma ferramenta terapêutica. Então, onde que ela está inserida? Porque tanto a PNL quanto a hipnose, elas bebem da mesma fonte, elas bebem da psicologia humanista, elas bebem da teoria cognitivo-comportamental, bebe da ACT, bebe uma parte da psicanálise, bebe disso tudo. Então, não é criar algo novo, é entender que isso pode ser aplicado em outros lugares. E é o que acontece. A diferença bem básica entre programação neurolinguística e hipnose é que a hipnose talvez seja algo mais do dia a dia, do cotidiano, algo mais raso. E a hipnose, ela tem uma profundidade maior para atingir lugares em que talvez a PNL em si talvez não alcance. Agora, engraçado é que às vezes você vai buscar e fazer um protocolo de hipnose e a pessoa, você acaba percebendo que, como elas se fundem, você acaba percebendo que talvez você não precise nem usar a hipnose especificamente. Você precisa só usar uma técnica de programação neurolinguística, uma técnica de redimensionamento, uma técnica de troca de imagens mentais, uma técnica de ressignificação, que é uma técnica da PNL que nem precisa ir tão fundo assim. Talvez numa conversa, batendo um papo, você já faz a mudança. Como você mesmo já teve um drive que mudou. Então, uma técnica de PNL que eu usei com você, que é uma técnica de tomada de consciência. Então, pode ter sido um pouco de hipnose? Pode, mas bem raso. Mas a PNL, sim, foi o que aconteceu com você. Só para você entender essa prática, e talvez a pessoa que está assistindo. E assim, é porque como a gente tem essa ignorância, no caso de não conhecer, né? Às vezes fica difícil da gente identificar certas coisas. Mas como você agora pontuou, utilizei isso aqui, e a gente para pensar assim, poxa, é mesmo. Parece que dá um estalo que faz a gente pensar assim. Mas e quais são os principais assim obstáculos na programação neurolinguística assim, que pode ser encontrado? O que acontece? O que eu vejo como principal obstáculo
específico. Nossa, meu cabelo atrapalhou aqui. Peraí, agora voltou. O que eu vejo como principais obstáculos já até comentei isso algumas vezes com alguns amigos, talvez um preconceito. Por quê? São práticas em que muitos coaches, que talvez tenham um foco muito específico no aspecto financeiro, usam de uma maneira talvez exacerbada ou da forma como eles demonstram, parece que você está vendendo sonho. E não é isso. Quando eu falo com você de você ter um pensamento positivo, eu estou usando uma técnica de programação neurolinguística de reenquadramento. Só que a neurociência explica, já mais comprovado, se você reclama demais, a rede neural daquelas palavras, todo aquele processamento, você vai criando uma neuromodulação e você vai se condicionando a reclamar. Isso aí já está comprovado, não preciso nem entrar nesse ponto. Quando a gente fala, por exemplo, de pensamento positivo, algumas pessoas acham que é só um papo de coach e não é. Agora, que existem coaches, principalmente os grandes, famosos, que transformam isso num aspecto muito mercadológico, como se fosse um produto muito simples, isso gera um preconceito, principalmente se tratando da programação neurolinguística. Em se tratando da hipnose, não, porque aí eles não têm mão nisso, porque é mais profundo ainda e dá para você fazer hipnose com muitas pessoas? Dá, a televisão faz isso. Mas para tratamento terapêutico, é tete a tete, olho no olho. Inclusive, eu faço alguns atendimentos online, dependendo de cada caso, mas eu sempre falo, você quer resolver, pega o teu carro e vem aqui no meu consultório, em 1 ou 2 sessões a gente trata você definitivamente. Mas só para poder pontuar isso, os obstáculos que eu vejo seriam esses. Porque isso vai criando nas pessoas uma crença de que isso é só um modismo, e não é. A programação neurolinguística, desde 1970, 60, 70, quando ela foi desenvolvida, e o grande expoente aí, vamos dizer assim, do marketing que trabalha com isso é o Tony Robbins. Não sei se você já viu aquele filme O Amor é Cego, não sei se você lembra dele. Sim. Tony Robbins é aquele cara que entra no elevador e pega aquele ator que me fugiu o nome agora. Jack Black. Jack Black e muda o padrão mental dele, ressignifica ele, fala... A partir de agora você vai passar a ver as pessoas pela beleza interna. 1, 2, 3, e aí ele faz. Não é daquele jeito, mas o cinema dá aquela mexida, né? Aquela encantada, e ele começa a ver aquela mulher que é acima do peso, ele começa a ver como se ela fosse magrinha. Porque ele vê todas as mulheres de uma forma diferente. Ele está vendo a beleza interna dessa pessoa. E aí ele vai entrando naquele processo. Mas a PNL é de 1960 e 70 e a hipnose tem mais de 6 mil anos. Só para você ter uma ideia, na Grécia, nos tempos antigos, existiam os templos do sono. E nesses templos do sono, quando as pessoas estavam mal emocionalmente e tal, eles iam para esses templos para dormir. E eles achavam, teoricamente, para dormir. E eles achavam que quando a pessoa, o nome hipnose, ele vem, chamava-se templos do sono, na época da Grécia Antiga. O nome hipnose foi desenvolvido no século XVIII, me fugiu agora o nome do autor que desenvolve o termo e condiciona esse termo, mas quando ele condiciona isso, se pensava que quando a pessoa estava com os olhos fechados, ela estava dormindo. Então, aí... Como hipnos é o deus do sono, então criou-se hipnose, mas na realidade quando a pessoa está com os olhos fechados, ela não está dormindo. Ela está com os olhos fechados num estado que nós chamamos de downtime, acordado para dentro. E aí como ela tem que aumentar o foco, então eu estou aqui com você, então eu estou olhando ali atrás um filtro, uma janela. Quando eu estou com os olhos fechados, eu começo a ver o que a minha mente me entrega de imagens mentais. E são essas imagens que a gente vai tratando. Ah, interessante. E é um papo assim que, gente, tem papo aqui para muito, muito tempo. Marcelo, a gente já está aqui há 1h10, você acredita? O tempo voou. Não, só assim, uma questão, percepção do tempo também tem a ver com o que a gente está falando. Vamos resumir a questão da PNL. Gente, é o seguinte, tô resumindo, não é resumir de uma coisa, mas assim, é traduzir um ditado antigo, né? Que as palavras têm poder. Bom Seria bom resumo. uma forma
assim, simplista de colocar, né? Você resumiu, as palavras têm poder. Não é uma questão de energia. Eu vou falar tal coisa, vai trazer lei da atração. Não estou falando nada disso, né? Independente de quem acredite e quem não acredite, eu estou falando de processos mentais. Por exemplo, só para resumir, então o que a gente chama de síndrome do pensamento incubado. O que é isso? Suponhamos que você queira trocar de carro. E suponhamos que você queira comprar um Renegade vermelho. Suponhamos. Aí você sai na rua, você vê um Renegade vermelho. Aí na esquina você vê um outro Renegade. Aí na rua de baixo você vê um outro Renegade. Você fala, nossa, é só pensar em comprar o carro que começa a aparecer. Não, não é isso. Esses carros sempre estiveram lá. Só que você não olhava. Quando você toma a decisão de olhar, aquilo começa a acontecer. A diferença disso para a nossa vida. Se você reclama, você está focado em reclamar. Então você vai ver uma rua esburacada, você vai ver uma calçada destruída. Se você ganha 10 mil reais, você vai falar que queria ganhar 11. Agora, se você olha para aquilo com outro olhar, prática da programação neurolinguística, tá? Programar os pensamentos para ter uma comunicação assertiva para aquilo que você quer. Então você vai se comunicar da maneira mais assertiva possível. Então isso é programação neurolinguística, na prática, tá? PNL na prática. Porque a gente tem o uso dela também no processo terapêutico. Então é isso, é mudar isso. Se você já fizer esse processo, as palavras têm poder, as coisas podem acontecer. E não é lei da atração, tá? Isso é neurociência aplicada. O Marcelo, é o seguinte, agora eu acho que eu vou... Eu sei, o papo tá bom, mas eu preciso realmente... Agora, porque assim, você entrou me deu um insight aqui agora. Como você falou no começo aqui da nossa conversa, do início do nosso papo, você tem uma espiritualidade, né? Você tem fé em algo, né? Acredito que seja... Nós temos a mesma fé, talvez, né? Eu sou católico, apostólico praticante, não sei a sua designação, mas a fé deve ser no mesmo sentido. Seria a fé uma forma também de programação neurolinguística, de buscar algo numa esfera superior, alguma coisa nesse sentido? Com certeza, sim. E é interessante porque hoje, quando a gente fala de saúde mental, tem um tripé, que esse tripé, ele para se ter saúde mental hoje, você tem que passar por esse tripé. Esse tripé primeiro você cuidar da sua mente. Então você fazer seu processo terapêutico, parar de guardar mágoa. Se você precisar falar alguma coisa com alguém, você vai lá e fala da maneira empática, educada. Você tratar a sua mente. Tratar a sua mente é você ficar menos tempo na rede social, é você buscar uma leitura, você ter um bate-papo com um amigo, tete a tete, olho no olho. Mente. Corpo. Então a OMS orienta, todo ser humano, para ser sadio, ele precisa ter minimamente 30 minutos de atividade física todos os dias. 30. Se você não consegue fazer, 10 mil passos é uma boa dica. Você pega um pedômetro ou o seu telefone e conta quantos passos você tiver. Se você der 10 mil passos por dia, são 8 quilômetros em média. Então é o mínimo que você precisa fazer. Cuidar do corpo, tomar banho. Tomar banho. Parece óbvio, mas é verdade. Você tomar aquele banho relaxante, você caminhar na grama, você tirar a energia estática do seu corpo, tudo isso ele dá com o corpo, tá? Você ter ali... Descalço, né? Caminhar descalço. Você ter ali 7, 8 horas de sono por noite, dependendo da idade. E o terceiro ponto desse tripé chama-se espiritualidade. Os estudos hoje... Os estudos hoje comprovam que pessoas que têm uma espiritualidade independente da religião que essas pessoas sigam, elas apresentam melhoras significativas nos processos de tratamento de depressão e ansiedade. Isso não sou eu que estou inventando. Você que está em casa, você pode entrar numa plataforma chamada PubMed ou no Google Acadêmico e pesquisar lá, vai estar lá. Então, isso já é uma questão ratificada pela ciência. Então, a própria medicina, cardiologistas já estão estudando o efeito da espiritualidade. Eu não estou falando de religião, tá, gente? O efeito da espiritualidade na melhora de problemas cardíacos. Melhora do coração. Então, dentro do que eu acredito,
E aí eu vou fundamentar a minha fala num farmacêutico e psicólogo do início do século XX, que se chamava Emily Coué. Ele tinha uma frase que ele falava todo dia. E, inclusive, ele é o pai da autossugestão. Ele falava 20 vezes antes de dormir e 20 vezes ao acordar. Todos os dias, sob todos os sentidos, pela graça de Deus, eu estou cada vez melhor. Ele falava isso todo dia. Ele falava isso todos os dias e isso era como se moldasse a mente dele para que todo mundo tem problema. Eu tenho problema, você tem problema, todos nós temos problemas. Só que existem pessoas que conseguem desenvolver uma resiliência tão grande para lidar com o problema que parece que a pessoa é uma máquina de resolver problema. Não é isso. Ela só é mais resiliente. E isso pode ser desenvolvido porque o cérebro é uma máquina de aprender. Se a gente ensina ele o que a gente quer que ele aprenda, ele vai aprender. Por exemplo, aprender um novo idioma, aprender a tocar um instrumento musical, aprender um novo esporte, aprender novas habilidades. Você pode aprender a habilidade de ter um cérebro resiliente, desde que você possa usar ferramentas como a hipnoterapia, como a programação neurolinguística e algumas outras. E, Marcelo, foi essa frase que você falou aí, né? Sobre todos os aspectos. Todos os dias, sob todos os sentidos, pela graça de Deus, eu estou cada vez melhor. Emily Coué. Ela até me tocou muito profundamente porque em 2005 a minha mãe ela foi diagnosticada com um tumor de mama e o meu irmão passou essa e mais uma frase para ela que ela falasse todo dia. Uhum. E assim, ela também tem uma espiritualidade muito forte, uma fé católica, assim, uma fé inabalável. Hoje, graças a Deus, ela está com seus 75 anos aí, feliz da vida, né? E a gente vai vendo como que realmente tudo depende disso aqui, né? O cérebro, ele realmente comanda tudo. A programação neurolinguística, ela não, como eu disse, ela não é uma ciência, né? Ela é uma ferramenta de comunicação, né? Também uma ferramenta terapêutica, mas ela tem 13 pilares que sustentam o uso da programação neurolinguística. O 10º pilar diz: corpo e mente formam um só sistema e ambos se influenciam. Beleza. Só que quem comanda tudo é a mente. Então, eu trato muitas pessoas, chegam homens e mulheres com corpos muito bonitos, mas em estados depressivos. O que acontece? Pensa naquele tripé, focaram só no corpo, esqueceram da mente e da espiritualidade. Quando a gente conecta os dois, em 2, 3 sessões, a pessoa está resolvida. E ela fala assim, nossa, foi tão rápido. Foi. A gente fez Eu costumo dizer que o ser humano hoje, Silvio, ele tem que buscar ter uma reengenharia da vida. Pensa a sua vida de uma maneira mais sistêmica, em que, de acordo com o Michel Foucault, né, cuidar de si, coloque-se em primeiro lugar, depois você coloca o seu filho, depois você coloca sua mãe, depois você coloca seu pai, esposa, coloque-se em primeiro lugar. Isso não é ser egoísta, isso é ter auto-amor. Coloque essa energia, faça essa energia funcionar, sua energia vai ser tão boa que você vai fazer com que isso se expanda para outras pessoas, e aí o céu é o limite. E engraçado, você falou sobre a questão do tripé, né? Você falou que o tripé é o que apoia a vida. E olha como que é tão interessante isso, que na área da comunicação, um dos objetos mais importantes é o tripé, que apoia tudo. Né? Ele está apoiando o seu telefone, ele está apoiando a câmera, a iluminação. Então você tem que realmente ter um apoio bem sólido para conseguir executar qualquer coisa que você se propõe, né? O Marshall McLuhan da comunicação: emissor, mensagem, receptor. É um tripé. Tudo. E o 3 acaba que, assim, é um número... Eu gosto, é um número poderoso. Né? Ele está em tudo, assim, né? Ele já dá uma sustentação. 2 não dá tanto. O quadrado já dá, né? Pensa, por exemplo... uma mesa. Uma mesa. Precisa de 4 pedras. 3 já dá. 3 dependendo, já vai sustentar. Então, a primeira sustentação, acredito eu, que vem de um tripé. Né? Primeira sustentação. A Trindade Santa,
Com certeza. Aí Não, aí se for começar a olhar as pirâmides do Egito, mas a pirâmide, na verdade, a base é um quadrado. quadrado, né? sim. Mas visualmente é um triângulo. São 3 lados. É. Marcelo, eu acho que a gente ficaria aqui o resto da noite e o dia inteiro amanhã, ainda ia ter muito assunto. Eu quero, primeiramente, te agradecer, né, a sua generosidade de ter vindo aqui conversar com a gente, de trazer um pouco aí, colocar um mel na boquinha da gente, para a gente poder aprender mais sobre a hipnose, a PNL propriamente dita, e assim, e também reviver uma amizade aí de muitos e muitos anos. Com certeza. Se a gente parar para pensar, eu já tenho 18 anos de formado, então vamos colocar uma estrada bem longa nisso aí. E é o seguinte, nós estamos encaminhando para o nosso final. Eu aqui vou me apropriar, né, de um quadro que eu tenho acompanhado, um podcast, um dos muitos podcasts que eu acompanho, e ele tem uma dinâmica final muito legal que eu vou me apropriar. Porque, como diria o Chacrinha, na comunicação nada se cria, tudo se copia. Se né? copia, Mas, como a gente vai copiar e dar os devidos créditos, eu acredito que não tem problema nenhum. Então, essa dinâmica eu estou pegando do podcast Tomei Gosto, do jornalista Mário Alasca, da Rádio 98 de Belo Horizonte, que eu achei legal e vou passar a partir do episódio de hoje, vou estrear ele aqui com todos aqueles que vierem aqui. Então eu sou o primeiro. Papo. Você vai ser a cobaia. Então eu fico lisonjeado. Marcelo, é o seguinte, e olha só, é um tripé também. É um tripé. Agora nós vamos ver o número 3 em tudo quanto é lugar. Marcelo, me descreva lugar perfeito, a comida perfeita e a companhia perfeita. A refeição perfeita e a companhia perfeita. Cara, lugar perfeito é onde a gente se sente bem. Eu não vou determinar um lugar específico porque ele varia tanto. Uma vez me perguntaram, qual foi o melhor momento da sua vida? Eu falei, se eu analisar agora, o melhor momento foi esse. Agora, se me pergunta hoje qual é o melhor momento, eu tenho vários outros. Então, o lugar perfeito é onde você se sente 100% bem. Então, imagine, vou fazer uma técnica de local seguro com você. Imagine você o lugar que você mais se sente bem. Que lugar é esse? Aqui. Então, hoje, o lugar que eu mais me sinto bem é o meu sofá. O meu sofá é extraordinário. Sentar lá, eu sento, é como se você apertasse um botão, já tem uma âncora ali, senta, aperta o botão, desliga. É como se tivesse um campo de força. Né? É isso. Tanto é que é o seguinte, é um local que eu não sento para ler, porque sentar para ler, ele me absorve ali e eu sei disso. Então, o lugar perfeito é o lugar que você se sente bem. 100%. Uma comida perfeita. Uma refeição perfeita. Uma refeição perfeita. Uma refeição perfeita. Eu iria falar também aquela que te satisfaz naquele momento, mas eu gosto muito de uma boa lasanha. Quem não gosta? Apesar de que, como eu te falei, eu sempre conto essa história, eu tinha 16 para 17 anos, era concurseira, eu fui no Rio de Janeiro fazer uma prova e a gente tinha pouquíssimo dinheiro, fomos para o Maracanã fazer prova, era prova para aluno da Epicar, uma coisa assim, não me recordo. E quando eu voltei da prova, eu estava faminto e eu não comia cebola. E tinha um restaurante que só tinha macarrão acebolado e aquele alimento foi extraordinário. Eu lembro do gosto até hoje. Então, assim, só para pontuar essa questão, mas um alimento que eu gosto muito é a lasanha. E qual que é o terceiro? A companhia perfeita. Cara, minha esposa que me desculpe. Ixi, vai dar problema. A companhia, ela é a segunda companhia perfeita. Mas a companhia perfeita é a gente. Por que é a gente? Porque você mora no seu corpo. A gente mora no nosso corpo. A gente mora na nossa mente.
Então, se você não estiver bem com você, dentro da sua espiritualidade, você não está bem com ninguém. E eu falo isso para as pessoas assim, falo com o coração aberto, porque muitas pessoas, elas me procuram porque elas querem resolver o problema das outras pessoas. Eu falo, você tem que estar bem com você, você não está bem com você, você quer resolver o problema do outro. Então, a melhor companhia é sempre a gente. Cuidar de si mesmo é sempre a melhor ação. Se você estiver bem, isso vai ressoar para as outras pessoas. É aquela prática quando você entra num avião e a aeromoça explica, se o avião entrar numa turbulência, vão cair as máscaras. Você coloca a máscara primeiro em você e depois nas outras pessoas. Atenção, mamães, cuida de você primeiro para cuidar do seu filho. Senão você não tem força para cuidar do filho. Papais, a mesma coisa. Namorados e namoradas, a mesma coisa. De você para depois os outros. Melhor companhia é a gente. A gente tendo uma luz que ilumina tanto a gente internamente, essa luz vai ser tão poderosa que vai para fora, e aí sim você vai falar, nossa, estar com a minha esposa, por exemplo, a Rose, é extraordinário, porque você conhece a minha irmã, Sim. Minha família é gigantesca, então assim, são 9 irmãos, são mais de 40 sobrinhos, e aí a coisa vai ficando gigantesca. Mas se você for olhar hoje, quem está comigo, quem me aguenta, quem está comigo o tempo inteiro é a minha esposa. Então, se sair por essa questão transcendental, minha esposa é a melhor companhia. Tirando ela, a principal companhia é a gente mesmo, a nossa fé, é Deus que nos norteia. Fico até emocionado de falar disso, que nos dá o nosso propósito para a gente continuar o nosso trabalho. E acredito que eu tenho respondido você. Respondeu e, assim, cara, assim, se a minha noiva estivesse aqui, ela ia falar assim, amor, que você pode contratar o Marcelo, porque ele que vai colocar você no prumo. Porque a gente teve hoje uma conversa justamente sobre isso. Mas isso aí não vem ao caso agora. Pessoal, cara, que conversa maravilhosa que a gente teve, né? O Marcelo teve a disponibilidade de vir aqui com a gente. E, gente, vocês aí do outro lado que dá motivação para a gente fazer o nosso trabalho cada dia melhor, procurar aprender, procurar, vamos melhorar o equipamento aqui, vamos fazer, porque vocês estão aí, vocês que são a razão da gente fazer esse trabalho. E é por isso que eu vou, para terminar esse papo com o Marcelo, eu vou fazer aqueles pedidos que todos nós que trabalhamos aqui no YouTube, que produzimos conteúdo, fazemos. Gente, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem, porque informações como essa, papos como esse aqui, tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis, porque vai abrir muita porta, vai resolver muito problema que a gente muitas vezes acha que não tem solução, né? Porque profissionais como o Marcelo, ele ajuda a gente a superar barreiras que a gente não consegue sozinho. Então, lembrando mais uma vez de agradecer as pessoas que fazem tudo isso aqui acontecer, .br Comunicação, Espaço Essência da Mulher, Tech Shop, Estação Carandaí, Jomap, Restaurante Gastrô. Gente, sem vocês isso não aconteceria. Muito obrigado. Fiquem com o Papai do Céu. Tenham uma boa noite. E lembre-se que quinta-feira estaremos de volta com um papo a mais para vocês, com um convidado super especial. Daqui a pouco a gente já vai soltar nas nossas redes sociais, para vocês saberem quem vai ser. E vai ser um bate-papo muito bacana. Fiquem com Deus e até quinta-feira com as bênçãos do Papai do Céu. Fiquem com Deus. Até mais.